Beat'em up são um gênero extremamente popular que, entre indas e vindas, mesmo em 2023, nunca morreu. Final Fight, Streets of Rage, o moderno Tartarugas Ninja, Shredder's Revenge são referências nos arcades desde que Double Dragon popularizou o gênero lá em 87. Agora, já pensou em misturar esses jogos com Dynasty Warriors e uma dose monstruosa de fanservice de outros jogos de luta para ver no que dá? Bem, dá em Jitsu Squad, um jogo de luta estilo Beat'em Up da Tanuki Games, que vai ser assunto dessa edição do Shmups BR Bônus. E se você gostar do que vai ver aqui, por favor, deixa seu like, comenta o que achou do vídeo e assina o canal para ajudar a gente a continuar crescendo. E bora pro review! Em Jitsu Squad, um time de animais antropomórficos vai enfrentar o demônio Origami para impedi-lo de obter a pedra Kusanagi. História que é contada no texto do jogo em suas 8 fases. São 4 personagens diferentes, cada um com seu estilo próprio de luta e belas animações de ataques. Cada um tem também um sistema de upgrade que libera novos golpes conforme os jogadores avançam no jogo. O que diferencia Jitsu Squad de um beat'em up comum é a quantidade de inimigos e o número de hits em combos que o jogador pode fazer em um grupo de inimigos básicos. Os inimigos vêm em grupos de 6 a 12 e rendem sequências de combos que chegam nas dezenas facilmente, numa pegada que lembra bastante Dynasty Warriors, em que o jogador entra na zona, matar os inimigos e sobreviver não é o principal desafio, mas sim realizar combos longos para encher a sua barra especial. A barra especial, por sinal, é um show à parte. Após desbloquear os especiais, cada personagem conta com 2 tipos diferentes. Um especial que cria um personagem gigante na tela que ataca seus inimigos durante a duração, ou, mais pra frente no jogo, um especial que transforma o personagem em uma espécie de Power Ranger, com ataques distintos e invencibilidade temporária. Cada chefe de fase possui um poder parecido e, ao receber determinada quantidade de dano, também vai se transformar por uma segunda forma, incentivando o jogador a guardar seu ataque especial para esses momentos de perigo. Outro ponto interessante é o fanservice fortíssimo que está presente no jogo. São inúmeras citações de outros jogos de luta e até mesmo ícones da cultura pop, indo de personagens inspirados em Samurai Shodown, Fatal Fury, Street Fighter, Marvel vs Capcom, passando por citações diretas de Yakuza e até mesmo a participação especial do Yooka-Laylee da Playtonic Games. Vai dizer que o Hiro aqui não é a cara do Galford, com alguns movimentos do Haomaru. E o Aros, que é um javali viking com esse braço de armadura de um lado só, me fala se ele não é a cara do Nenhalt-Siger. Enfim, são só alguns exemplos, porque, nossa, tem vários outros. O fanservice também inclui canções da banda Crush Forte com Johnny Gioeli, autor de diversas músicas tema de Sonic the Hedgehog, iniciando com Sonic Adventure. A minha favorita é o divertido tema da fase Surf na Lava, intitulado bem Surfing on the Lava, que, bem, podia ser tema de uma abertura de um desenho animado que nunca existiu. O estilo gráfico do jogo e a animação lembram não apenas um desenho animado, mas também funcionam como um jogo de arcade ou Neo Geo que nunca existiu. Os finais de fase com personagens em poses heróicas e a contagem de pontos, tudo nele lembra um jogo de arcade perdido que acaba de ser redescoberto. Entretanto, há alguns pontos negativos que a gente precisa falar. A trilha sonora fantástica e belíssima animação não sustenta o ponto fraco do jogo. Apesar de haver 4 personagens com animações e golpes distintos, não há variedade nos golpes, ou seja, todos eles acabam tendo o mesmo conjunto de ataques especiais acionados da mesma maneira. O jogo também não conta com uma seleção de fases ou qualquer incentivo para ser jogado novamente após uma primeira jogatina, exceto para você curtir os diferentes ataques e animações de cada personagem. Também desanima que todo personagem perde seus upgrades a cada jogo novo. Assim, nunca é possível testar os golpes avançados nos primeiros inimigos da fase, por exemplo.
Infelizmente, o jogo se torna meio cansativo após terminar a primeira vez, sobrando ao jogador apenas testar as dificuldades mais altas e os 4 personagens diferentes. Gostei que em 2 jogadores é possível escolher os 4 personagens de formação de tag, criando assim uma nova variedade na aventura de arcade. São 8 fases com bosses diferentes, quase todos contando com uma variação invencível, que é acionada ao receber bastante dano. A falta de variedade nos golpes torna uma segunda ou terceira jogatina um pouco maçante, mas se você está atrás de um beat'em up bem bonito para jogar de galera, esse é o seu jogo. Na mesma faixa de valor tem outras opções com maior longevidade, mas esse não é um título que merece ser desprezado, principalmente se você é um fã do gênero e gosta de bastante fanservice de jogos de luta. Jitsu Squad está disponível para Nintendo Switch, PlayStation 4 e Steam. E se você gostou do review, não esquece de deixar seu like e assinar o canal, e a gente se fala no próximo vídeo.